O maior engano que você carregou até hoje foi acreditar que o passado ficou para trás. Ele nunca ficou. Ele continua aqui, moldando silenciosamente cada olhar, cada pensamento e cada decisão que você toma, como uma sombra invisível que acompanha seus passos. Você pode mudar de cidade, de emprego, de relacionamentos, mas se não muda a lente que enxerga o mundo, tudo se repete. Porque o que se repete não são os fatos, mas a forma como você os observa. A maior mentira é acreditar que você vê a realidade como ela é. Na verdade, você não vê o mundo. Você vê o que a sua história te leva a olhar. Você vê os filtros criados pelos traumas, pelas rejeições, pelos medos que um dia marcaram sua vida. E quanto mais você insiste em chamar isso de vida real, mais preso fica dentro de uma ilusão invisível, uma prisão feita de memórias emocionais. Cada situação que hoje desperta em você raiva, medo ou insegurança não é nova. Ela é apenas uma atualização de algo que você já viveu e que ainda não se libertou. Talvez você já tenha sentido isso. Isso acontece porque o passado não é apenas lembrança. Ele é a lente invisível que interpreta tudo o que acontece agora. Sua mente emocional não olha para o presente de forma limpa. Ela olha sempre através das feridas antigas. Se um dia você foi abandonado, até o silêncio de alguém que não respondeu uma mensagem pode parecer um novo abandono. Se foi criticado demais, até um elogio pode soar como ironia. Se um dia foi rejeitado, até a ausência de atenção pode ser interpretada como prova de que não é o bom o suficiente. E perceba, não é a realidade que está dizendo isso. É o passado sussurrando dentro de você. Essa é a armadilha do efeito observador. Você acha que está observando o mundo, mas na verdade está observando a si mesmo projetado no mundo. E aquilo que você observa com mais força emocional ganha vida, ganha forma, ganha continuidade. É por isso que os ciclos se repetem. Você não está vendo o que está acontecendo, está apenas revivendo o que já aconteceu. Vou te explicar uma coisa. A física quântica chama isso de colapso da onda. A psicologia chama de projeção. Mas não importa o nome. O que importa é entender que a realidade não é externa, não é objetiva, não é neutra. Ela é um reflexo, um espelho exato do estado interno que você sustenta. E o mais louco é que quanto mais você luta contra esse reflexo, mais ele se fortalece, porque o campo não responde ao que você deseja, ele responde ao que você observa com emoção. É por isso que mudar apenas a superfície nunca funciona. Você troca de emprego, mas acaba vivendo o mesmo vazio. Troca de parceiro, mas os conflitos voltam a acontecer. Troca de cidade, mas a sensação de solidão continua. Não é o cenário que precisa mudar, é o olhar que você leva para ele. Pensa comigo. Duas pessoas caminham pela mesma rua. Uma aprendeu desde cedo que o mundo é perigoso, que todo estranho é ameaça. A outra cresceu ouvindo que a vida é boa e que sempre existe beleza escondida nos detalhes. Elas caminham na mesma rua, mas vivem mundos diferentes. Uma vê risco, desconfiança, medo. A outra vê leveza, segurança, até inspiração. Qual das duas está vendo a realidade? A resposta é: as duas e nenhuma ao mesmo tempo. Porque nenhuma está vendo a rua. Estão vendo a si mesmas refletidas na rua. Essa é a chave. Você não reage ao mundo. Você reage àquilo que acredita sobre o mundo. E quanto mais forte a crença, mais real ela parece. Se você acredita que não merece, interpretará qualquer silêncio como rejeição. Se acredita que fracassou, enxergará derrota em qualquer obstáculo. Se acredita que está sozinho, verá ausência mesmo quando está cercado de pessoas.
E o mais cruel, quanto mais você observa essa versão da realidade, mais ela se repete, mais o reflexo se fortalece. É como viver preso num eco do passado. O eco só continua porque você responde a ele. Agora, se tudo isso gera incômodo em você, ótimo, significa que a sua consciência já se abriu. Porque a primeira chave da mudança é perceber o mecanismo. Enquanto você não percebe, vive reagindo no automático. Mas quando percebe, descobre que existe uma escolha. E essa escolha não está em apagar o passado. Isso seria impossível. O que foi vivido não se apaga. Mas o significado que você dá, esse pode ser transformado. O passado não é uma sentença. E ele só continuará moldando o futuro enquanto você deixar que as feridas antigas interpretem o presente. Na infância, você aprendeu a se proteger. Aprendeu a esconder a sua vulnerabilidade para ser aceito. Aprendeu a desconfiar para não ser ferido. E assim nasceu um vigilante interno, um guardião da dor, sempre pronto a te alertar quando algo parece perigoso. Esse vigilante foi útil naquele tempo. Ele te salvou quando você não tinha recursos. Mas agora ele se tornou prisão. Porque ele não te deixa ver o mundo como ele pode ser. Ele só permite que você veja o mundo como já foi. É por isso que tantas pessoas sentem que a vida não avança. Porque estão construindo o futuro com os tijolos do passado. Repetem velhas histórias sem perceber. Reagem aos fantasmas de ontem como se fossem ameaças de hoje. Mas não se trata de destino. Trata-se da percepção. O que você chama de vida é o reflexo daquilo que ainda não foi curado em você. Pense em um relacionamento. Quem cresceu em um ambiente de abandono vai procurar inconscientemente parceiros que confirmem essa sensação. Não porque goste da dor, mas porque a mente emocional busca o que é familiar, mesmo que seja destrutivo. Pense em escolhas profissionais. Quem ouviu desde cedo que não é bom o suficiente, pode passar a vida aceitando menos, sempre acreditando que não merece mais. O padrão se repete não porque o mundo conspira contra você, mas porque você continua observando o mundo a partir do mesmo lugar. Mas e se você pudesse mudar a lente? E se começasse a perceber quando não é o presente falando, mas a memória? Esse é o início da liberdade. A saída não está em fingir que a dor não existiu. Não está em negar o que você sentiu. A saída está em parar de deixar que aquela versão de você continue observando no seu lugar. Porque quando o observador muda, tudo muda de outra forma. Isso significa que você não precisa esperar as circunstâncias mudarem para começar a viver diferente. Você só precisa mudar a forma como observa as circunstâncias. Olhar para o passado não como ferida aberta, mas como aprendizado. Não como prisão, mas como prova de que você sobreviveu. Não como destino, mas como degrau. O campo de possibilidades não lê as palavras que você diz. Ele lê a emoção que você sustenta. Se você continua observando a partir do medo, colapsa mais medo. Se continua olhando a partir da rejeição, colapsa mais rejeição. Mas quando escolhe observar a partir de uma nova presença, abre espaço para uma nova linha de realidade. É por isso que algumas pessoas parecem ter sorte. Não é sorte, é frequência estabilizada. Elas deixaram de observar a partir do trauma e começaram a observar a partir da versão que desejam se tornar. Não quer dizer que não sintam medo. Quer dizer que não alimentam o medo. Não quer dizer que não tenham cicatrizes. Quer dizer que não permitem que as cicatrizes escolham por elas. O que muda não é o passado. O que muda é o peso que você dá a ele. O passado pode ser corrente ou pode ser combustível. A escolha é sua. Você não precisa esquecer o que viveu. Precisa apenas parar de deixar que o vivido continue decidindo por você. Porque o futuro não nasce do ontem. Ele nasce do agora. E no agora, sempre existe um ponto de virada. O momento em que você percebe:
Eu não sou o meu trauma. Eu não sou a minha história. Eu sou o observador. E quando o observador muda, tudo muda de outra forma. Agora eu te pergunto, e você? Vai continuar permitindo que as memórias antigas escolham o que você enxerga? Ou vai escolher olhar a vida com os olhos livres do agora? A resposta nunca esteve fora, sempre esteve em você. E se essa mensagem encontrou você neste momento, não ignore o sinal. Inscreva-se no canal. Aqui, cada vídeo é mais do que conteúdo. É um portal para o despertar da sua consciência.